para ser O, uma coisa, para ser uma coisa que está sendo colocada como o futuro da psicologia, para mim tem muita coisa, inclusive, que o Skinner já falou. Que é muito louco você falar assim, não, é o futuro, mas o Skinner do que falou. você diz assim que você já viu o Skinner falando? Sobre o que assim? Cara, Vini, eu acho que quando a gente fala de processos mesmo, assim, né? Lógico que a gente vai ter a rede, vai ter a coisa mais complexa. Mas na base da coisa, quando eles vão trabalhar essa coisa de, não, vamos fugir um pouco do diagnóstico fechado e vamos olhar a coisa mais pontual, mais molar, tal. Para mim não difere muito do Skinner falando, tipo, ó, todo comportamento é comportamento, vamos olhar aquilo, não vamos olhar como a psicopatologia olhava, vamos olhar como cada comportamento sendo mantido por Já vinha sendo vigência. feito isso, né? Entendeu? Eu não, aí É para mim assim. ele vai desmembrar muita coisa, no sentido tipo, ah, beleza, eu tenho uma coisa que é chamada de depressão, mas dentro disso a gente tem desregulação, tem um monte de coisa. Vamos olhar cada coisa dessa, que é muito parecido com a proposta do Skinner de você olhar o comportamento, né? E Então, não sei assim, se não é, explodiu minha cabeça ainda. mas você acha que vai ter uma junção? Não sei se é, eu tava, se é isso que eu tô entendendo. Você acha que vai ter uma junção com a TCC? Assim, eu vejo, parece que tá rolando muito um movimento de querer juntar a TCC com a análise de comportamento, algumas coisas. Vocês acham que no futuro tá rolando isso, assim, essa união com, como que é? Vocês têm visto esse processo, assim, ou não? Assim, eu converso muito com pessoas que estudaram fora e voltaram, ou até que estão fazendo um mestrado, uma coisa fora. E eu acho que a gente está um pouco atrasado no processo, mas a gente vai chegar no que está sendo feito lá fora, porque assim, lá fora não tem discussão de abordagem, por exemplo, entendeu? É, Lá sim. fora a galera fala, ó, o que que funciona. E eu acho que a gente está aos pouquinhos, muito a passo de formiga aqui no Brasil, para ir para um processo como esse. Então, assim, eu acho que vai fundir a TCC, a análise de comportamento, mas muito mais porque é o que a gente consegue ter experimento, evidência e tudo mais. Mas não tanto É, por uma carga teórica, entendeu? Acho que até o Big Five mesmo, que é coisa de personalidade, a gente está indo para uma coisa muito mais estatística do que teórica, entendeu? Eu acho que a gente vai mais para esse caminho. uhum. E é o que é até uma das coisas que eu tenho medo de ficar muito. É muito fácil ficar na zona de conforto, confesso. Sim, Pô, já sei de análise de comportamento, sei de FAP, ACT. E a DBT eu estou estudando também. Eu quero. É um terapeuta que eu almejo ser, tipo, que vai atrás das evidências também, do que é melhor. Tá tudo bem mudar. Antes eu trabalhava assim, agora eu quero trabalhar diferente. Então, eu acho que a terapia baseada em processos parece que vem com essa proposta também de agregar outras coisas. Igual, por exemplo, a questão de. Eu acho que dá para a gente usar ferramentas de outra abordagem sem problema, assim. Eu acho que sim, quando você tem, igual aqui o que está falando, quando você tem a visão de homem bem definida, quando você sabe bem a base da análise de comportamento, acho que não é um problema você entrar em contato com outras abordagens, com outras coisas. Eu acho que a grande eu questão acho é que ter uma vai. base. Hã? Não, eu estou concordando, eu acho que vai, porque, por exemplo, principalmente se a gente seguir mesmo essa coisa de se basear em processo e tudo mais, eu acho que a gente vai desmembrar o que a gente entende como diagnóstico em pequenos átomos. E aí, por exemplo, concordando com o que você falou, vamos supor que existe, sei lá, uma técnica da, não sei, da Gestalt para lidar com X. Cara, se essa técnica for a melhor coisa para lidar com anedonia, sei lá, com humor deprimido, com desregulação, eu acho que a gente tem que usar, até para ser Mas, por exemplo, coerente com eu teria que entender ela de forma funcional. Tipo assim, qual isso, que é a isso, função? isso. Aham, aham. Como eu costumo, não sei se vocês fazem dessa forma, mas assim, eu hoje em dia, eu tenho uma base de análise de comportamento, é assim que eu entendo a coisa. Sim, Só que, cara, eu uso técnica da cognitiva para algumas coisas, só não que vejo nenhum problema. entendendo, exato, entendendo como behaviorista, só que aí eu falo, pô, isso aqui é importante de eu entender porque é uma ferramenta legal. Aí eu uso, mas a leitura é behaviorista, entendeu? É como Sim, sim. ferramenta mesmo. É um martelo, né, cara? O martelo não tem viés teórico. O martelo é uma ferramenta, Não, é uma ferramenta. né? Então tá, vamos. A história e a situação atual da TCC como uma terapia baseada em evidências, né? Apresentou sobre o desafio do campo emergente da ciência psicológica clínica.
em sua revisão da eficácia das psicoterapias com adultos, concluindo que a psicoterapia não era mais efetiva no tratamento dos clientes do que uma simples passagem do tempo. Isso é em 1952. Começavam a fazer pesquisas para ver a efetividade da terapia, e aí foi comparado com isso, que a passagem do tempo também resolvia algumas coisas e que, naquela época, acho que a terapia não fazia tanta diferença, algumas terapias. Então, é legal que algumas pesquisas vão ajudando a gente a questionar até o nosso formato de intervenção e tal. E aí, outras partes. Do ponto de vista neurótico, esses números são encorajadores. Do ponto de vista psicoterapeuta, eles dificilmente podem ser chamados de muito favoráveis às suas alegações. Então, algumas coisas melhoravam com o tempo e, e a gente via que a questão da terapia, acho que muitas vezes acabava não sendo tão efetiva. Eu acho que, não sei, não era... Eu acho que é um processo natural, muita coisa não era tão regulamentada, então eu imagino que poderia acontecer isso mesmo, assim, tipo... É interessante, eu gostei desse capítulo que a gente vai vendo a evolução da psicologia em si, né? Dos métodos. O que que vocês acharam desse primeiro capítulo, assim? Como que foi para Deixa a Luzia vocês? falar, que eu estou falando muito. Vai, Luzia. Não, Mas, tranquilo. Renan, estou gostando de te ouvir, porque eu conheço mais o Vinícius, né? E ele sabe das minhas inseguranças de, às vezes, estar pisando em algum terreno e Não, ficar fica tranquilo. desconfortável. Será que eu estou indo... será que eu estou acertando? Será que eu estou errando? Né? Às vezes eu coloco esses questionamentos para ele, quando ele me orienta, né? Uhum. Mas, assim, gostei muito das suas leituras até anteriores, né? Porque eu estou trabalhando nessa linha, sabe? Eu pego a análise do comportamento ali que eu amo, mas, assim, eu gostei da fala do martelo, achei muito Uhum. legal, né? E é gostoso ouvir que tem mais gente pensando dessa forma, né? A gente fica confortável. Tudo depende da forma como você usa mesmo, né? Acho que, Sim, sim, igual, o martelo ele pode quebrar a cabeça de alguém ou você usar para outras coisas, né? sim, Então a sim, ferramenta ela tá ali, depende do jeito que você vai usar. Eu acho que tem uma boa base, você tem que ter uma boa base para usar. sim, sim. E, e aqui mostrou assim, em outra época aqui, na época em que Smith e Glass, 1977, daí já começam a mudar algumas coisas. Realizaram a primeira meta-análise de resultados de psicoterapia. Eles conseguiram examinar 375 estudos, representando aproximadamente 25 mil sujeitos, e calcularam uma análise do tamanho do efeito baseada em 833 medidas do tamanho do efeito. Em média, um paciente típico recebeu alguma forma de psicoterapia e estava em melhor condição do que 75% das pessoas não tratadas. E, de modo geral, as várias formas da psicoterapia eram daí dessensibilização sistemática, modificação do comportamento, rogeriana, psicodinâmica, racional, emotiva, não sei o que é essa, análise transacional foram igualmente efetivas. Então já começa a mudar aqui um pouco do que foi feito aquela pesquisa anterior, tipo, começaram a ter mais dados. Então, Uhum, tanto que a dessensibilização sistemática e modificação do comportamento a gente usa até hoje, né? São coisas que se mantiveram, se mantêm com o tempo. Lógico que a gente trabalha diferente do que era trabalhado no passado, mas já começa a ter um pouco mais de eficácia. Eu acho que aí mostra a pesquisa entrando para contribuir com a terapia também, né? A gente consegue tipo, avaliar, consegue mensurar a melhora do cliente, consegue ter mais controle para medir, né? Em conformidade com o mais geral, com o movimento geral, mais voltado à medicina baseada em evidências, daí começa a entrar Reis, Rosenberg. Em psicoterapia, o termo prática baseada em evidências considera as melhores evidências de pesquisas disponíveis da eficácia de um tratamento.
as características específicas do paciente entre aqueles que recebem tratamento e expertise da clínica e do terapeuta que realiza o tratamento. Então, daí começam a fazer esse movimento da terapia baseada em evidência, né? De procurar tratamentos que começam a ter mais evidências, né? Então, assim, começa a ter uma força-tarefa. Na divisão 12 publicou o primeiro relatório em 1995, no qual inclui 3 categorias RSPT. Tratamentos bem estabelecidos, então tratamentos provavelmente eficazes e tratamentos experimentais. Os tratamentos bem estabelecidos tinham que ser superior a um placebo. Isso eu achei bem legal o que eles foram fazendo aqui. A um placebo psicológico, droga ou outro tratamento. Enquanto os tratamentos provavelmente eficazes tinham que ser superior somente a uma lista de espera ou condição de controle do não tratamento. E eu acho legal esse movimento que já vinha acontecendo, porque, assim, por mais que teve esse movimento todo, a gente vê vários absurdos na psicologia, ou até mesmo de pessoas falando que é psicologia, tipo, não sei se vocês já viram, tem um médico, eu acho que o cara, ele dá certificado para psicólogos para trabalhar com, para ter, tipo assim, você tem que ter o certificado dele para ter para trabalhar, então ele forma psicólogos, mesmo sendo um psiquiatra. Então, assim, são coisas absurdas, assim, tipo, o cara vira uma referência na internet e de repente ele começa a ser tipo, um carimbo, um selo de qualidade. E isso evolui, isso acaba crescendo sem nenhuma pesquisa embasada ali, né? Simplesmente vão sendo teorias que vão sendo criadas, e aí fica o perigo para quem até precisa de terapia, precisa de tratamento. Isso em 2023, né? Imagina no passado. Ô, Vini, eu acho que esse momento desse slide, né, que a gente está falando, tem 2000 ali para cá, eu acho que nesse momento a gente situa a discussão onde a gente está agora e daqui para frente, assim. Aham, sim. Porque eu não sei, não lembro de ter conversado com o Vini sobre isso e a Luziana não conhecia. Eu não sei o quanto que vocês estão inseridos em ambiente acadêmico, mas isso é uma treta hoje em dia. Porque, Uhum. assim, eu, inclusive, daqui a pouco, 7 horas, eu vou dar aula para o 5º ano, né? E eu estou discutindo muito onde a psicologia está agora. Cara, e as pessoas de outras abordagens, e não é o foco de abordagem nessa questão. Mas quando a gente Sim. fala assim, melhores evidências de pesquisa disponíveis, a gente sabe que existe um formato para esse tipo de evidência que é considerado uma evidência válida. E a Uhum. gente sabe que muitas abordagens não se enquadram dentro desse formato. Cara, isso dá um BO dentro de Dá, faculdade, claro que dá. porque quando eu começo a falar assim, o aluno me pergunta, e a psicanálise? Eu falo, cara, tem ausência de evidência, né? Não é nem que não funciona, a gente não tem evidência, e é difícil ter, Uhum. inclusive, né? Aí, quando o aluno comenta isso na aula de psicanálise, parece que eu estou atacando o professor, Sim. entendeu? Vira uma coisa pessoal. Mas eu acho que é muito complicado. Eu acho que a psicologia, a gente tem, lógico, um embasamento teórico, mas a gente tem que perder essa coisa meio fla-flu, meio religião, tal, e a gente tem que se É, pautar pelo que funciona, né, de fato, assim. Só que aí a galera leva quase sempre como uma crítica pessoal quando a gente começa a falar de alguns temas, né? e assim, ele não precisa nem ir fora da abordagem. Eu vejo alguns analistas de comportamento também Sim. se comportando de forma quase como um religioso. Por exemplo, o Skinner é o cara, ele foi bom e é o que importa e vamos ficar só na análise funcional. Mas eu É, acho que falta postura de cientista, entendeu? Porque cientista não tem entendeu? verdade, não tem essa coisa canônica. E aí, sei Aham. lá, cara, análise do comportamento. Pô, eu acabei de falar que é a minha abordagem, como eu enxergo o mundo. Só que, cara, é fato que muita coisa da análise do comportamento a gente não tem experimento clínico para usar. Porque o Skinner mesmo não fez nada nesse sentido. Uhum. E aí vai E tá falar tudo isso bem, para né? uma Também. galera. É lógico, porque é assim que a ciência evolui, né? A gente vai construindo cada vez mais. Mas aí entra no fla-flu, né? É difícil, cara. E tá num fla-flu geral, né? Eu acho que assim. Não, então o que eu vejo também, assim. Então a divisão vai aumentando cada vez mais, né? Tipo, eu não vejo solução para isso, assim, tipo. Eu acho que vai ficando mais confuso
como o terapeuta vai seguir, sabe, daqui para frente. Ô, Vini, sabe o que que eu acho que vai acontecer? Desculpa te cortar. Né? Sabe o que eu acho que Não, vai sem acontecer? problema, fica tranquilo. Eu acho que a gente vai ter um elemento que eu acho que vai vir e que vai balançar muito essa discussão, que é o elemento mercadológico, entendeu? É. Porque, assim, plano de saúde, por exemplo. Aqui em Londrina mesmo já está acontecendo bastante da galera chegar e falar assim, ó, encaminhamento para psicoterapia, mas vai com alguém da abordagem, da análise de comportamento ou da cognitiva, porque os Uhum. caras sentem mais firmeza no que a gente faz em termos de resultado. Eu acho que a discussão teórica ela pode ir longe, mas o mercado vai dar uma selecionada, porque a gente está falando de dinheiro, né? Terapia não Sim. é uma coisa barata. Então, eu Uhum. acho que a própria questão do resultado vai dar uma desempatada um pouco nessa história, sabe? Pelo Uhum. menos é o que eu tenho visto, assim. Da questão de ser baseado em pesquisa, né? Sim. De ter mais como ser embasado. Igual eu vejo a questão da aba, né? Do aba, tipo, eu vejo que a Uhum. galera quer muito. O tratamento com autismo tem que ser aba, tipo, eu vejo que a galera tá exigindo bastante isso, assim, tipo, que eu acho que tá exigindo até as formações, tudo, para o plano aprovar, então, assim, são coisas que não vai ter como combater mesmo, né? A clínica não é ONG, né, gente? Por mais que a galera, psicologia por amor e tal, mas, meu, terapia é caro, sabe? Envolve um monte de coisa. Então, Uhum. assim, como que o plano de saúde, com todos os problemas que o plano tem, que não vou nem entrar nesse mérito, mas, assim, o plano de saúde vai encaminhar Pai, eu tô você em curso. O que para que é? fazer 10 anos de análise. É complicado, né? Sim, sim, sim. E outra, até que eu expliquei para o paciente, né, para o cliente. Pô, se for ver a questão de problema, você vai ter a vida inteira. Pô, Claro. vou te tratar a vida inteira. Uhum. Mas a gente não vai, você não vai ficar na terapia o tempo todo. A gente Uhum. vai trabalhar alguns comportamentos específicos e quando eu vejo que você vai ter mais autonomia, tá tudo bem você conduzir sozinho, Sim. porque é muito fácil você enrolar alguém, né? Sim, cara, eu tenho questões com isso, eu falo até para aluno, assim, que o aluno fala, não, porque o mercado seleciona o profissional. Eu falo, não sei direito, entendeu? Eu acho que é mais fácil o mercado selecionar a linha de trabalho, a abordagem, coisas nesse sentido de evidência, do que o mercado selecionar o profissional, entendeu? Uhum. Por conta disso que você falou mesmo, assim. Cara, se uma pessoa faz terapia comigo 10 anos, eu vou ficar com a impressão de que eu não estou fazendo meu trabalho direito. De verdade, Sim. assim. Porque eu não psicoeduquei, eu não ensinei a fazer análise, um monte de coisa. Agora, a gente sabe que dá para fazer, né? Dá para fazer isso, lógico que dá. E é uma outra questão, assim, que Gente, desculpa só um pouquinho. tem Eu tive um problema. problema aqui com o entregador, foi coisa de pouquinho. Vocês viram eu sair e voltar, eu nem desliguei a câmera. Só me atualiza aí o que que rolou para eu não perder? Não, a gente só falou sobre a questão de qual que é o critério também para manter o paciente na terapia. Tem Ah, terapias sim. que ficam 10 anos. Foi mais algo nesse sentido. E uma É, outra no parte que sentido é... que o mercado seleciona, Luzia, Uhum. em questão de evidência, né? A nossa linha tem mais É, evidência de que funciona. Aí o mercado talvez tenda a desempatar a discussão por conta disso, e porque a gente consegue prever, consegue estruturar, consegue ter uma noção de quanto tempo a terapia. Nossa terapia, ela desenvolve a pessoa, como o Vini falou, para seguir a vida e cuidar das próprias questões, então é nesse sentido. então, Uhum. assim, e Obrigada. até uma coisa que eu estava falando com o paciente, eu sempre confundo paciente com cliente, eu vou usar esses dois termos. O, então, eu não acho que é sempre com maior evidência que vai ser selecionado. Às vezes, assim, o cara Às vezes o cara mente um monte lá, fala, promete cura, promete Sim, tratamento, e o cara racha de vender. Tipo, se for ver, ele ganha mais que todo mundo junto aqui do grupo, tranquilo. sim, Então, promete e coloca um preço absurdo, as pessoas pagam também porque promete um tratamento rápido. Então, eu vejo que, assim, é tanto que coach começou a fazer sucesso, mas também, ao mesmo com tempo, certeza. ridicularizado. Então, eu Uhum. vejo que nem sempre vai ser a prática baseada em evidência que vai selecionar o cliente, né? Mas eu vejo que tem que selecionar o profissional, aí eu vejo que é a prática baseada em evidência. Porque, por Uhum. exemplo, eu falo por mim, pelo Vinícius mesmo, eu não conseguiria ganhar dinheiro enganando alguém, entendeu? Tipo, Sim, sim.
eu acho foda. Vamos supor, o Renan tá fazendo terapia comigo e, ao mesmo tempo, eu não tô ajudando ele em nada e só tô tirando uma grana dele, assim, tipo, é complicado, assim. Eu acho que minha consciência não permite lidar com isso, assim, mas não é todo mundo que pensa assim, e o mercado nem sempre vai selecionar a maior evidência, vai selecionar também quem mente mais, quem vende mais, né, também. Eu acho que Mas é isso. eu acho, Vini, se eu falar bobagem, me corrijam, por favor, né? Eu tenho menos experiência que vocês, baseado na minha experiência aqui de psicóloga clínica, né? E eu estou falando de um tipo de mercado que é o meu mercado, aqui, na minha realidade, né, pequena aqui. O mercado, de certa forma, ele seleciona, né? Eu digo assim por conta de... eu estou na clínica, né, já faz um tempo, e eu vejo assim, eu faço o tratamento de um cliente, aí ele vem, faz o processo terapêutico dele, resolve a queixa, melhora e vai embora e manda outro, Certo. né? Então, eu estou sendo selecionada pelo tipo de resultado que eu estou proporcionando, digamos Sim, assim. sim. Então, eu tenho esse olhar, né? Se você faz um trabalho direitinho, né, e eu gosto muito desse olhar que você traz, né, da gente ser de verdade, da gente ser honesto no que faz, né? Então, o cliente ele vai selecionando, o mercado vai selecionando, né? Você fez um trabalho bacana, e eu acho muito legal isso, porque daí sempre vem um ou dois clientes daquele que eu tratei, sabe? Uhum. E eu falo, nossa, que legal isso, né? Porque daí você fez um trabalho e teve... Reforça o comportamento da gente, né? De Uhum. correr atrás, de estudar, de fazer direitinho, né? Não, isso claro que é bem legal ver isso. Mas o que a gente tem que tentar buscar e é sempre como a gente consegue mensurar isso, que a nossa intervenção que fez com que que aquele cliente melhorasse. Então, Uhum, a terapia baseada em evidência vai cada vez mais tentando fazer com que isso aconteça, né? Com que a gente consiga ter essa evidência que a nossa intervenção sim, fez ele melhorar. sim. Porque, vamos supor, às vezes eu sou um cara religioso, vamos colocar dessa forma. Aí eu vou lá e falo uma palavra, uma frase motivacional, falo algo bonito, e as pessoas saem melhor daqui do meu espaço, vamos brincar assim. Então, a pessoa pode afirmar, eu falar isso para ela foi o que fez ela melhorar, e às vezes são outros fatores, são outras coisas. Então, por isso que é importante esse movimento da gente ter esse controle, sabe? Da gente conseguir ter mais evidência. E aqui nesse trecho, ele traz algumas críticas que esse movimento acabou levando também, né? Alguns dos contra-argumentos focaram em temores de que o uso de manuais de tratamento levaria a intervenções mecânicas e inflexíveis e à perda de criatividade e inovação no processo terapêutico. Outro argumento frequentemente apresentado era de que tratamentos que eram mais efetivos em contexto de pesquisa clínica talvez não pudessem ser transportados para contexto da prática clínica na vida real, com clientes mais difíceis ou com comorbidades. O que vocês acharam desse trecho? Assim, o que vocês pensam sobre isso? Eu acho que, lógico que a gente precisa, né? Dos pés do triozinho da PBE é a expertise e a questão do cliente, na subjetividade dele. Então, é lógico que a gente precisa estar adaptado a essas questões. Mas eu acho muito engraçado o termo, assim, uma perda de criatividade no processo terapêutico. Cara, ok, né? A gente se adapta. Só que criatividade é uma coisa estranha de levar em conta, porque eu fico pensando assim, então o médico ele tem sei lá, um tipo de cirurgia que funciona e ele vai ser criativo ao risco que isso envolve, né? Eu vou ser criativo, eu vou inventar um outro jeito de fazer, sabe? Porque isso, para cada um seguir a própria cabeça e não ter essa rigidez metodológica de testar e tudo mais, é muito simples, é muito fácil. E aí a gente acaba botando muitas vezes o cliente em risco, né?
Por isso que é a melhor evidência disponível. Porque a melhor evidência é aquela que funciona mais de acordo com ensaio randomizado e tudo mais, e por funcionar mais, até por conseguinte, a gente tem menos consequências possíveis ruins, né? Aí eu fico pensando, né? Uma perda de criatividade e inovação. Cara, você vai criar e inovar dentro de um ambiente muito controlado, onde você controle os riscos daquilo. Você não vai criar e inovar numa sessão com uma pessoa que está num quadro depressivo, por exemplo. Entendeu? É, Porque eu fica vejo, complicado, né? eu vejo, por exemplo, tenho minha experiência, assim, como quando eu tentei trabalhar com borderline, eu vi que, tipo, eu nunca tinha estudado DBT, e assim, cara, foi péssimo, sabe? Péssimo. E aí, quando eu estudei DBT, eu fui estudar e realmente vi que era o que mais funcionava. Meu, o caso evoluiu de uma forma absurda, assim, tipo, não tinha como comparar, assim, sabe? Então, realmente, ter algo com mais evidência, ele me ajudou muito, assim, ter as pessoas falando, pô, isso aqui é o que funciona, é o que vai levar. Igual eu vejo, assim, por mais que a ACT e a FAP seja muito legal, seja muito boa, eu vejo com um borderline, cara, não senti que tanta efetividade igual o uso da DBT. Então, é Uhum. muito legal ter essa segurança, assim, tipo, eu entendo que assim, teve alguns momentos, a DBT tem vários processos que ajudam a ter mais controle também, e para mim foi fundamental, assim, ter entrado em contato com isso, assim, sabe, com a teoria, Ô, Vini, se eu não, acho que a gente se tem não que fosse, sair. Pode falar, desculpa. pode falar, se não fosse isso, eu acho que eu teria feito, tudo errado mesmo, sabe? Eu vejo muito em profissionais e os alunos que eu tenho contato, assim, uma coisa muito pessoal na atuação, sabe? Tipo, até em escolha de abordagem mesmo. Eu vejo aluno falando assim, não, eu quero escolher porque eu. E aí, esses dias eu falei para uma aluna, eu falei assim, tá, mas você não pensa em quem você vai atender? Você pensa só em você? Tipo, a sua forma de atuação, ela só envolve o seu lado da coisa. Então, é um médico que, cara, tratamento para câncer é quimioterapia, mas eu me sinto mais à vontade Um trazendo, sei lá, floral. o pajé da tribo indígena, sabe? Não é sobre você. Eu acho que essa é a dificuldade que muitas vezes o profissional da psicologia tem. Não é sobre você. Quando você está olhando para você, você está deixando de olhar o É cliente. sobre uma vida, né? Exato. E aí, assim, não, eu vou ser criativo. Não, você vai botar as pessoas em risco se você não tomar cuidado com essa criatividade toda. E fora o que a gente estava falando, envolve dinheiro, entendeu? Então, assim, eu E, vou ficar criando coisas e a pessoa me pagando até quando, gente? Sabe, é é, e, complicado isso. e a gente está numa posição de poder, né? Querendo ou não. Claro, claro. E, e assim, a sua fala tem um peso muito grande, né? Igual eu vejo, teve uma cliente que ela falou que a mãe dela foi numa cartomante. Tá? Lógico, mas também a cartomante ela tem uma autoridade ali naquele Também, contexto. também. E aí ela falou, ó, sua vida vai ser em São Paulo. Você vai ter que cuidar da tua mãe, vai ter que cuidar de fulano. E aí, resumindo, isso alterou a realidade da cliente, cara. Ela Uhum. foi e se programou para ir para São Paulo depois dessa fala. Então isso é gravíssimo. Sim. Você alterou, você alterou o cenário a vida de alguém, né? Tipo, e talvez em São Paulo não vai ser legal, tipo, talvez, né? Tipo, você colocou ela no buraco, você não sabe. Então, eu acho complicado isso, assim, quando... Por isso que a terapia, ela é muito séria mesmo, assim, o risco, a tua intervenção, se ela for uma intervenção ruim, eu até falo que o profissional ruim, ele custa caro, assim, também, né? Tipo, Também. ele custa muito caro você ter uma intervenção ruim, uma intervenção que pode prejudicar a tua vida, assim. É lembrar do o Hipócrates mesmo, que lá é o pai da medicina, ele falava, né? A primeira coisa é não fazer mal. Antes de qualquer coisa. A nossa atuação de alguém da saúde é, primeiro, antes de qualquer coisa, eu não faço mal. Aí depois eu Uhum. vou fazer bem. E eu acho que as pessoas esquecem que às vezes você usar o cliente de cobaia, existe um risco, sabe? Tipo, você pode fazer mal, que nem você falou. Você vai falar, vai ter um peso, às vezes a pessoa é seguidora de regras, ela vai seguir o que você falou, e você vai levar ela para o lado que não é o mais adequado, sendo que existe uma estrutura mais segura. E até no final do parágrafo eu ia comentar isso. A segunda crítica eu acho que faz mais sentido. A crítica que fala É, assim, quer ver? Ó, outro argumento frequente.
que o contexto de pesquisa clínica também não possa ser transportado para a prática. Aí eu acho que faz mais sentido. Sim, Porque é um sim. problema que eu tenho muitas vezes com a cognitiva, quando fala, não, em 14 sessões a gente resolve a coisa. Eu falo, Ah, sim. você não está na caixa de Skinner que você controla absolutamente tudo, sabe? Aí É, eu acho que essa crítica faz sentido. eu acho que essa crítica realmente tem a questão de ficar só muito um aplicador de protocolo, né, também. Isso, Eu acho, manualista. eu acho que é perigoso isso também, sim. Então, assim, por exemplo, tem a DBT Standard. Standard. Aham. É. E aí, por exemplo, eu não consegui conduzir com a DBT Standard. Eu, tipo, de uma forma sistemática, Não dá. eu não consegui. Uhum. Mas as pessoas falam que tem mais garantia seguir aquele modelo. Mas entender os conceitos, entender a forma de intervenção, o quando colocar limite, os limites do terapeuta, várias coisas que a DBT ensina, me ajudou na evolução do caso. Mas eu não consegui fazer aquele modelo todo de protocolo, por exemplo. Não... Vocês passaram por isso também? Como que foi para vocês? Vini, eu tenho estudo em DBT, assim, por conta, porque eu gosto até de saber o que tá Sim, pegando e funciona, mas eu não trabalhei com isso diretamente. Mas eu sei, tem alguns colegas meus que trabalham com Border, com DBT, e não sei se eu falar o nome, vocês conhecem, o Lucas Hades, que trabalha com isso, o sim. Caio Neves, que é até professor da Unifil comigo, eles trabalham com isso, e eles falam, eles estão dando um curso de DBT agora sábado de manhã para os alunos da Unifil. Eles falam, não dá para fazer o standard no Brasil, porque depende de coach telefônico, depende daquele processo de grupo, não dá, é muito complicado, você tem que ter um lugar para isso, Ele é estruturado para isso. custoso, né? O custo de resposta dele é alto, né? Porque Ei, tem Vini, a treinamento de marcha está habilidade. isso, a marcha está nos Estados Unidos com financiamento governamental, com uma porrada de coisa, treinando os caras pessoalmente, é outra coisa, entendeu? A gente, como você falou, a gente entende o processo e adapta do jeito que dá, né? Mas Aham. transportar exatamente a standard para cá é muito complicado. Muito complicado. Então, tipo, eu acho que como um modelo rígido mesmo, eu acho difícil a Uhum. gente conduzir, mas quanto mais evidência, melhor. É. Mas não dá para ser rígido. E aí teve uma crítica que ao modelo médico, que ignora fatores contextuais, tudo bem. Mas eu acho importante, ao mesmo tempo, o modelo médico. Assim, por exemplo, eu acho importante a classificação mesmo, a questão do jeito ou algumas coisas da forma como eles trabalham. Classificar eu acho importante, igual, por exemplo, saber que um cliente é borderline me Uhum. ajuda. Lógico que a gente vai entender, por exemplo, o contexto, o que que contribuiu para formar isso. Mas, então, eu entendi que tem esse problema que não explica, não contextualiza. Mas eu acho que talvez a função nem é essa também, assim. Eu acho que é só uma função mais classificatória mesmo, sabe? E eu acho que a gente, como terapeuta, tem esse papel de psicoeducação, de também mostrar o papel do contexto. Então, essa crítica eu acho válida, porém eu entendo essa função, sabe? Eu não sei se a função está em explicar mesmo tudo, sabe? Acho que está mais em ajudar a enquadrar ali mesmo. Eu acho que a gente, como terapeuta, tem que entender o contexto ali, entender como intervir, como que é construído o processo. Mas É, concordo que ela não explica muita coisa. eu acho, Vini, que quando a gente fala de modelo médico, a gente não pode esquecer que a gente está no meio de relações de poder e a medicina é a instância, a instituição que fala mais forte em relação à saúde. Então, Sim. assim, a gente precisa saber também os termos médicos, porque a linguagem da medicina é o inglês da área de saúde, é o idioma que todo mundo conversa, entendeu? Aham. Eu vou chegar para um psiquiatra e vou falar, não, porque as contingências, o cara não sabe, entendeu? Então, Sim. assim, para eu conversar, eu tenho que entender o idioma que é falado na área de saúde, Igual. que nem o nutricionista também precisa saber termos da medicina para conversar sobre um transtorno alimentar. Agora, o que a gente não pode esquecer, e aí é sendo bem analista do comportamento, é Aham. que borderline não existe, né? O que é Sim, é uma borderline? A gente pega classificação. um É uma monte de classificação. comportamento, amarrou e deu um nome, entendeu? O problema é que a gente está tão dentro dessa dinâmica que daqui a pouco a gente olha a borda como se existisse, sabe? Tipo, Ah, não à sim. toa que tem tanta comorbidade, O, porque a gente amarrou arbitrariamente, né?
Mas foi uma amarra para ajudar no trabalho, né, também. Claro, claro, claro. Aham. Eu entendo, tipo, assim, por exemplo, igual quando eu vou tratar, é lógico que eu considero outras variáveis e também como uma pessoa que está na minha frente, como um sujeito que está na minha frente, como qualquer outro sujeito. Uhum. Mas eu saber dessa questão me ajuda muito. Me ajuda a entender alguns processos, algumas coisas. Mas não que eu vou tratar só isso, né? Tipo, Mas então, só na leitura mesmo. eu acho que quando eu dei aula de psicopata, eu estava falando sobre isso com os alunos, assim, porque eu acho que não é destruir o DSM, mas também não é Não, pegar e dormir de conchinha com ele. Eu acho que dá para você sim, pegar algumas questões. Eu acho que é classificatório, eu acho que para a gente conversar sobre, eu acho que tudo isso é muito importante. Só que, inclusive, eu acho que a terapia baseada em processo, ela vai quebrar com isso porque ela vai olhar o que a gente está chamando de border. Quais são sim. os comportamentos envolvidos e vamos olhar cada um deles? Porque não é à toa que tem tanta comorbidade, é porque a gente amarrou e não tem um fundamento, isso é arbitrário, é consenso, né? Sim, mas entende que parece que isso também ajuda na questão da comunicação. É só mais um. Eu vejo como algo tipo, que facilita a comunicação. Uhum, uhum, Só, sim. tipo, não que eu tenha que ficar preso àqueles sintomas e isso, mas entender toda a relação, entender todo o processo que está por trás. É Vinícius não porque existe, né? Vinícius não existe. Você é uma pessoa que a gente convencionou chamar de Vinícius. Mas É a facilita mesma questão. saber que é Vinícius. Exato, exatamente, é a mesma questão. É isso que eu vejo. Então, eu porque o entendo a Ó, Lúcia, sujeito é crítica. desculpa. único, né? O sujeito é único, né? Então, É, você vai pegar lá o nome, o que está dentro do nome, mas olhar a mas história, né? imagina que toda vez ter que explicar o Vinícius. Seria É. desconfortável. Aham. Então, tipo, é melhor ter uma classificação Vinícius para a gente não precisar explicar quem que é o Vinícius e já era. Uhum, Então, uhum. eu acho que tem esse objetivo também, né? Tipo, de classificatório e ponto. Mas eu entendo que também para nossa cultura, às vezes a pessoa entende ali como eliminar aqueles sintomas que está atrelado ao borderline, por exemplo. Então, não tem nada a ver com isso, né? A gente não vai focar em eliminar, a gente vai focar entender e também a trazer outros treinos, outras formas de se comunicar, outras formas de se relacionar, a questão de selfie, a gente vai trabalhar várias coisas. Uhum. Mas é isso, assim, eu vejo que o classificar. Então, por que classificar os transtornos mentais? Foi basicamente o que a gente falou aqui também, né? Eu acho que facilita a Uhum. comunicação e eu acho que o exemplo que você falou do Vinícius eu achei bem legal, é exatamente, tipo, você não precisa explicar teu nome toda hora, explicar a tua origem toda hora. Então, a gente poupa energia e facilita algumas coisas. Quem está Ah, aqui na conversa, quando estiver fora e alguém falar, não, o Vinícius lá do grupo pode não lembrar exatamente quem você é, mas vai ter características muito claras suas que vai vir na memória da pessoa. Eu acho que é a sim, mesma coisa quando a gente está falando de um diagnóstico, né? É depressão. sim, Você sabe o que você espera quando você está falando de um quadro depressivo, né? Nesse aham, sentido. exatamente. Não que você vai desconsiderar a história dele, Claro. ou a Aham. origem, a pessoa que está ali na tua frente. A Sim. maioria dos clínicos continua a usar o diagnóstico residual não especificado, porque a maioria dos clientes não se enquadra claramente em nenhuma categoria diagnósticas, as quais são derivadas por acordo consensual dos especialistas. É. E tudo bem, gente. Não porque a gente precisa também deixar todos classificados. Em direção às dimensões centrais e psicopatologia. Aí entra a questão da regulação emocional, né? Começou a tá mais em pauta, assim, tipo, era um termo que a gente não, acho que não escutava tanto antes. Eu acho que a regulação emocional entrou mais em evidência agora, assim, começou a ser discutido mais agora. Com a DBT É, também, né? A DBT deu uma força muito grande para isso, né? para esse termo, né? Uhum. Dependendo do ponto e no tempo em que a pessoa se engaja na regulação emocional, as técnicas são estratégias focadas nos antecedentes ou na resposta. As estratégias focadas nos antecedentes incluem reavaliação cognitiva, modificação da situação e mobilização da atenção que ocorre antes das respostas emocionais ter sido totalmente ativa. Principalmente que a gente também tem uma cultura que não ajuda.
olha muito como identidade, né? Tipo assim, eu me sinto nervoso, eu me sinto mal. E aí a gente vem com esses estudos ajudando o cliente a se conhecer mais. Só o fato de você conseguir nomear o que te deixou nervoso já é uma coisa que ajuda a regular a regulação emocional, né? Tem várias, lógico que tem a ACT também, que vai trabalhando com isso. O objetivo da TCC moderna não é eliminar ou suprimir os sentimentos. Isso aqui fez uma diferença para minha formação gigantesca, que antes eu entrava na questão de melhorar o paciente, de fazer ele ficar bem, e eu estava muito, na verdade, sob controle da cultura, né? E aí, quando eu entendi a ACT, nossa, me ajudou muito, assim. Então, ou suprimir sentimentos, pensamentos e sensações ou memórias. É promover trajetórias de vida mais positivas. Aprender como melhor visar os processos relevantes que estimulam o crescimento e o desenvolvimento positivo é um desafio da ciência intervencionista moderna. Eu acho que vai dar só um capítulo hoje. Eu pensava que ia dar dois, né? Mas aí, esse a gente vai testando, né? Eu achei que ia dar dois capítulos hoje. Outro capítulo é a identificação de processos centrais em psicoterapia guiará os psicoterapeutas do futuro. Esses processos nos permitirão evitar limitações dos protocolos de tratamento baseado em sistema diagnóstico rígido e arbitrário, e associação diretamente a tratamento e teoria. Acho que esse é o fim do capítulo. O outro capítulo, só para resumir, ele fala um pouco. Não sei se. Eu gostaria até de dar uma passada agora aqui, falar sobre isso, para a gente não ficar muito travado nele. Eu acho que dá para passar por ele, eu acho importante ler, que ele vai falar um pouco da visão de homem, né, do contextualismo, ele vai dar uma explicada por que a gente chegou até aqui hoje, né? Qual que é a visão de homem que a gente tem, como que a ciência trabalha, Esse que é capítulo muito... é história, né? História, É literalmente, história história. das ondas. É. Como é que é para vocês? Vocês concordam que dá para pular ou não? Vamos fazer no próximo encontro? O que é melhor para vocês? Ó, eu li o primeiro, né, que a gente conversou mais agora. Faltou, acho que uma ou duas páginas para terminar o segundo. Eu acho que o segundo, ele é bacana para quem quiser aprofundar, porque é história, né? É que nem assim, É. eu devo estudar a história da psicologia? Eu não sei, você quer aprofundar isso? Se quiser, você estuda. Agora, Aham. sim, eu acho que para o que a gente se propõe aqui, talvez passar rapidinho agora, só para a gente ver o que foi falado, mas eu acho que o primeiro capítulo, as críticas eram mais importantes, né, do primeiro capítulo do que a história que está mais no segundo, entendeu? Vai falar de Aham. filosofia de ciência, vai falar de um monte de coisa, né? Então, É, acho que dá para ser mais rápido, sabe? então, eu acho que dá para ser um capítulo que passou. Não, Uhum. é importante, eu acho que quem não tem essa consciência, não sabe muito, eu acho importante ler depois. É a filosofia da ciência em sua aplicação em psicologia clínica. Que eu acho legal que antes colocavam muito a questão de estudar a mente, né? Estudar era algo mais interno e ficava muito difícil de mensurar, né? Eu então achei legal que o movimento que foi acontecendo, por exemplo, aí, peraí, visão de mundo. Visão de mundo, eu vou indo por partes, vou lendo aqui então, e o que a gente conseguir falar, a gente vai falando. A visão de mundo filosófica pode ser definida como um conjunto coerente de pressupostos interrelacionados, que proporciona uma estrutura pré-analítica que abre o caminho para a atividade científica e terapêutica. Aí, tipo, então assim, você ter uma visão filosófica é o que contribui como você vai ver o sujeito, vai compreender as coisas. É a bússola, né? E é a nossa bússola, né? Tipo, então, assim, por isso que eu acho que é importante ter essa base antes de você estudar outras coisas, né? Acho que ter. Ô, Vini, sabe o que eu acho que esse capítulo dá pra gente fazer um paralelo? Eu acho que é mais ou menos aquela conversa que a gente estava tendo sobre eu vou usar coisas de outras abordagens,
Mas a forma como eu entendo a atuação do psicólogo, ela vem como analista de comportamento, vem do behaviorismo. Eu acho que é mais ou menos isso que ele está tratando nesse ponto, sabe? Tipo, É, existe um processo subjacente, tem uma coisa por trás tem uma que define a construção, atuação. né? Eu Exato, acho que eu é acho que é isso. isso. Tipo, eu acho que assim, antes de você querer construir uma casa, você tem que saber a base da casa, né? O que que você tem que fazer. Uhum. Tem que ter uma base sólida, não dá para fazer só deixar bonito e pronto. Então, eu acho que é mais isso também. Eu acho que é de você estruturar, né? Tipo, deixa eu ver, tem essa o formismo que ele fala, o mecanicismo que defende os processos mentais operam segundo a um conjunto restrito de condições. E essas são separadas, mas peraí, contexto ambiental no qual o comportamento é observado. Então começou a separar um pouco, né? Começou a estudar mais o comportamento observado. Então, por exemplo, a mente existe, mas eu não consigo estudar a mente, eu vou estudar alguns comportamentos observáveis. Foi esse movimento que foi feito, né? E aí, mas eu achei que foi um movimento super importante para a história da psicologia, né? Tipo, alguém parar para estudar comportamento e consequência, começar a avaliar dessa forma. E aí depois foi para o contextualismo, que é mais aí com Skinner, e a gente consegue avaliar sentimento, avaliar sensações, mas que de uma forma contextual, né? Olhando mais o contexto. Então, por isso que isso vai entrando até a nossa forma de analisar, né? Tipo, normalmente entra com aquele antecedente, a resposta e a consequência. Eu acho que daí começa a entrar a questão da análise funcional também. Então, eu acho que é a base da análise do comportamento aí, eu acho, né? Que ele trouxe nesse capítulo, assim. Ele fez o caminho que a gente traçou para chegar onde a gente chegou, né? Eu acho que ele está bem contextualizando mesmo, assim, tipo. E É, o Reis, se eu não me engano, o Reis é analista de comportamento, né? Eu acho que de ele origem. é, Então ele eu tá, ele acho que tá sim. traçando, ele tá traçando o caminho, né? Ele tá Aham. mostrando É, que uma coisa levou a outra. eu acho que até para depois não ficar confuso na hora de apresentar, né? Tipo, Uhum. o que ele propõe, né? Eu acho que ele tá primeiro, eu sei que tá mais à frente no livro, vai aprofundando mais. Eu acho, isso é uma coisa que eu tenho com o Reis, assim, eu adoro o jeito que ele escreve, mas eu acho que em alguns momentos o Reis ele é um pouquinho prolixo, entendeu? Eu acho que ele, às vezes eu tô lendo ele e falo, tá, tô entendendo, mas por que você tá me falando isso? Porque parece que ele vai, no livro da Act tem muito isso, assim, dele ficar dando exemplo, Ah, exemplo, exemplo, daqui a pouco eu não lembro nem do que ele tá falando mais. Então eu acho que ele tem uhum. essa um pouquinho prolixo, assim, mas eu acho que faz sentido em termos de explicar como a gente chegou onde a gente está na discussão, eu acho que cabe, assim. Tá. E tudo bem a gente seguir a ordem do livro? Por exemplo, ó, capítulo 3, Ciência na Prática, e capítulo 4, a tecnologia da informação e o papel dinâmico da prática. Eu acho que dá para seguir. Dá para seguir, beleza. Como é que foi hoje para vocês? Foi de boa esse formato, assim? Eu curto ir discutindo, assim, tipo, achei legal. O grupo hoje foi bem participativo. Eu acho que dá para ir legal, assim. Vocês preferem que eu monte os slides? Eu vou montando, não tem problema. Ou prefere trocar, todo mundo conduzir, experienciar isso? O que que vocês preferem? Olha, para mim é tranquilo os dois papéis, assim. Eu acho que precisa ter alguma coisa visual para a gente ir seguindo uma lógica, né? Ah, Senão a sim, gente sim. começa a discutir o sexo dos anjos, né? Mas assim, tendo isso, sim, De eu acho boa. que é bacana. Aham. Não, beleza. Eu fico responsável, então, pelos slides, assim, vou fazendo esse formato. E aí a gente segue esse modelo de agora, assim, que o jeito que foi hoje foi bem leve, bem tranquilo. E eu só vou ficar responsável por dar seguimento mesmo, mas todo mundo pode interromper a qualquer momento, pode falar. Eu acho que o grupo, é o grupo que faz o grupo. Então, acho que. Mas eu gostei muito do formato de hoje, foi bem legal, todo mundo muito participativo. Então, foi de boa para vocês? Foi tranquilo Eu para você, gostei. Carol? Também? Oi, oi, gente. Desculpa não ter me Travou. apresentado antes. Mas eu. Tá escutando? Agora tá. Agora sim. Eu gostei bastante do grupo, estava acompanhando aqui.
Achei que foi bem participativo. Pretendo participar mais nos próximos. Beleza. A Lidiane também estava assistindo. Carol, daí só tira o chat porque tá dando retorno. Aí. E aí, ok, então, nos vemos, então deu 4 horas em ponto. Legal, assim, eu gosto que, é assim, que vai assim, tipo, 1 horinha aí, já vai matando tudo. Vini, então a E, gente começa na semana que vem na página, eu tô com o PDF, na página 59, é isso? e no Ciência na capítulo prática? 3. Capítulo 3, é. Capítulo 3 e 4. E para semana que vem. Pode ser semanal? Uhum. Beleza, Eu então. acho bacana. Eu gostei das discussões aí. Falei pouco porque eu estava muito ouvindo vocês, Não, tranquilo. mas eu gostei bastante, né? Eu fiquei meio ali ouvindo, eu tinha anotado algumas coisas e eu fiquei aqui checando algumas coisas com o que vocês falaram, né? E eu gostei bastante. Obrigada, viu? Eu que agradeço vocês terem participado. Para Obrigada. mim, o grupo ele tem uma função assim. Eu pensei muito em mim também, de continuar sempre estudando. É uma forma de me manter estudando. Eu gosto. O formato de grupo sempre me encantou e foi o que me fez apaixonar por estudar também. Eu acho que quando você consegue discutir o que você estudou, quando consegue trocar ideia, quando consegue evoluir como profissional, eu acho muito legal isso. Então, é uma prática que eu pretendo manter pelo resto da minha vida. É E gostoso ouvir o que o outro está fazendo, né? Para ver, é, alinhar isso, né? é. Ô Renan, faz um. Eu estou com o PDF também, mas meu PDF não está muito bom. Você não me encaminha o que você tem aí, fazendo um grande favor? Vou jogar no grupo agora, então. Então, Muito beleza. obrigada. Imagina. O meu não está com muita qualidade. E, e quero agradecer a participação de vocês. É legal ter sempre gente interessada, gente. E é um grupo que eu faço questão de ser de graça, de ser sem custo nenhum, porque o objetivo é esse, a gente se conectar, a gente aprender junto, e tá ótimo. Eu também estou aqui como aluno também. Então, não tem essa hierarquia aí, vamos junto. Podia ter um grupo de supervisão, né, Vini? Vamos ver de fazer, vou fazer um Né? num futuro próximo aí, vou avaliando vou Seria bem estruturar. bacana, né? Até poderia sugerir nesse grupo, né? Eu sinto falta de um grupo de supervisão. Ok. Aí eu vejo de montar algo. Acho que o Renan também dá supervisão, né, Renan? Acho que o Renan Do também. particular e dou na Unifil. Então a gente vai vendo aí. Beleza? Então, Uhum. nos vemos na semana que vem. Boa semana a todos e até semana que vem. Valeu, Obrigada, até gente. Tchau, tchau. mais. Abraço. Tchau.